Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Ergonomia Sem Complicação. E no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre um fator de risco psicossocial e cognitivo que está descrito dentro da tabela 23 e que gera muita discussão. Como vou avaliar isso? Será que eu vou avaliar isso? Quanto que eu vou me comprometer ao avaliar isso? Pessoal, presta bastante atenção nesse fator de risco que eu vou dizer para você e também vou tentar passar uma tranquilidade para você, diferenciando o que talvez você esteja imaginando para esse fator de risco e o que realmente representa esse fator de risco. O fator de risco específico, eu estou aqui com o Manual de Orientação do E-Social, a versão 2.5.01, que foi publicado no dia 17 de janeiro de 2019, então é o último, até o momento, é o último manual de orientação e que traz dentro dos fatores de risco sociais o fator de risco com código, peraí, me perdi, encontrei 0405007, que é o fator de risco relacionado com assédio de qualquer natureza no trabalho. Então preste atenção nessa informação que eu vou transmitir para você. No próprio manual de aplicação do E-Social está escrito assim, manual de orientação do E-Social. A aplicação, estou fazendo confusão aí com o manual de aplicação da NR17, Manual de orientação do E-Social. Está escrito assim, como que você pode encontrar uma situação que apresente esse fator de risco? Aplicável às situações em que o trabalhador exerce as suas atividades sob algum assédio, seja moral, sexual ou qualquer outro tipo já comprovado, ou mesmo na suspeita de sua existência. Abre parênteses, queixas de qualquer trabalhador, fecha parênteses. E aí você pode estar pensando assim, nossa, assédio sexual, assédio moral, isso é crime. Realmente, mas não é isso que a ergonomia analisa, não é isso que o E-Social está pedindo para você levantar, O aspecto relacionado, por exemplo, ao assédio sexual ou assédio moral, na visão jurídica, não é esse aspecto. Isso é uma outra esfera que eu, enquanto ergonomista, não me habilito. Isso é algo relacionado para uma investigação do Ministério Público, para a Justiça do Trabalho, para advogados, para investigadores, para a polícia. Esse é um caso de polícia, tá? Agora, no caso, vamos lá, vamos analisar a ergonomia. Primeiro, você tem que ter em mente que a ergonomia estuda a atividade de trabalho. Então você precisa encontrar essa condição de trabalho, de assédio, dentro da atividade de trabalho. Vou dar exemplo para você. Vamos imaginar que você tem um cliente ou você tem uma empresa onde que dentro dos trabalhadores você tem uma demonstradora. Aquela pessoa que fica do lado de um produto demonstrando um produto, tá? E aquela empresa, querendo ou não, ela escolhe uma pessoa com um perfil que chame a atenção. Então, aquela trabalhadora, ela está passiva de ser assediado, dentro da sua atividade de trabalho devido às condições de trabalho dela. Um outro exemplo, vamos supor que você está fazendo análise ergonômica ou até mesmo fazendo levantamento dos fatores de riscos de uma empresa onde que tem artistas, tá? Então esse artista ele está passivo a receber assédios dos seus fãs, tá? Assédio do público, tá? Da imprensa. Então esse trabalhador, a atividade desse trabalhador coloca ele em uma situação de assédio, seja ele moral ou até mesmo sexual. Tá? Mas vamos lá, vamos pensar em outras profissões e outros tipos de assédio. Você pode ser assediado, por exemplo, a ser corrompido. Então vamos supor que você é um gerente de banco, um gerente de conta, você pode ser assediado a ser corrompido, tá? Então você precisa analisar que tipo de assédio que pode haver uma situação de trabalho, uma certa atividade e o quanto que isso pode implicar para o trabalhador, seja ele de forma negativa, para ele mesmo, ele correr um risco, tá? E como você vai fazer para mediar essa condição. Se você identifica uma situação onde que o seu trabalhador está sobre o risco de ser assediado, quais são as condições ou quais são as medidas que você vai tomar para que você reduza
à margem desse trabalhador ser assediado ou sofrer ou padecer até mesmo por esse assédio, tá bom? Então eu espero ter explicado um pouquinho essa variável e até o próximo vídeo. Valeu!